Fala pessoal, hoje eu tô aqui para te mostrar o Nissan Kite nessa versão exclusive, que é a topo de linha e custa R$ 152.990. Todos os detalhes desse carro aqui eu te mostro depois da vinheta, então roda aí. Como você pode ver, o Nissan Kite ele é um carro derivado do Kicks de antiga geração, usa a mesma plataforma V, mesmo motor, mesmo eixo dianteiro, mas ele tem mudanças importantes que não se concentram aqui só no visual. Mas eu vou começar por aqui porque é o que o olho enxerga primeiro, né? Toda essa dianteira aqui foi redesenhada, temos novo para-choque, novo capô, ele é um pouquinho mais alto aqui por dentro, tem uma sensação de estar andando num carro um pouco maior, capô redesenhado, novos faróis, novo sistema de luz diurna, ele tem câmeras 360 nesse veículo e as rodas Blade de 17 polegadas. E vindo aqui para a lateral, a gente tem o mesmo visual do que a gente via no Kicks, mesmo paralama, mesmas folhas de porta, vidro, tudo igual. Temos aqui o rack de teto que é funcional, pode carregar até 50 kg de peso aqui em cima, e o que muda mesmo é só esse insert aqui, que antes ele era todo em preto, unindo essa janela do vidro traseiro com a tampa do porta-malas. Aqui na traseira também temos mudanças em relação ao Kicks, com todo o visual novo, novo para-choque. Como você pode ver, ó, tem praticamente aqui um palmo de extensão, então evita aquelas batidinhas e amassadas aqui na tampa traseira. Temos as lanternas em LED que são interligadas por essa faixa preta, com o logo Nissan em destaque e o badge aqui do Kite por extenso, uma inspiração clara ali, já assumida pela própria marca no Nissan Patrol. E o que já era bom no Kicks continua nesse carro. O porta-malas gigantesco de 432 litros, que é um volume ali só inferior a carros maiores, como por exemplo o Fiat Fastback, e aqui oferece um ótimo espaço. Não é tão profundo, você consegue colocar as malas aqui de uma maneira tranquila, é todo acarpetado por dentro, tem luz aqui para iluminação da bagagem, e como um ponto de destaque, ele não usa... Pô, mosquitinha... ele não usa sistema de calibração de pneus, né? Ele usa um sistema simples aqui com step de uso temporário. Aquele step que você coloca pode rodar até 80 km por hora, mas atende ao que você precisa. Agora vem comigo conhecer o interior desse carro, que mudou bastante coisa. O espaço traseiro aqui no Kicks é muito bom. A inclinação do banco é agradável, não é um carro que você vai andar com o banco muito reto, nem muito inclinado. Consigo ficar numa posição boa. A altura do teto também é boa. Eu tenho 1,74 m, fico confortável aqui e com bom espaço. Ponto positivo, ó, revestimento macio aqui em couro igual lá na frente. Agora os vidros têm a função automática tanto para descer quanto para subir. Era algo que era reclamado nas antigas versões dos veículos da Nissan, que só um botão lá para o motorista tinha essa função e era só para descer. Agora todos os vidros, todos os botões têm essa função. Ponto negativo, do meu ponto de vista aqui, é que a gente não tem saída de ar-condicionado para os passageiros aqui da traseira, e a gente tem duas saídas USB do tipo USB-C, nenhuma USB-A aqui. Coisa que conflita um pouco com o que a gente vê lá na frente. Aqui na dianteira, a única entrada USB que nós temos aqui é uma USB-C, que é um pouco conflituoso, porque é por aqui que você faz a conexão com a central multimídia. Claro que ela tem conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mas se for usar fio, você tem que usar um padrão de cabo antigo, sendo que lá atrás tem USB-C normal. Achei um pouco estranho falar isso. Ponto positivo é que essa central multimídia Pioneer é nova, tem ótima qualidade. O que deixa a desejar mesmo é a qualidade da câmera de ré. Vou tentar colocar numa posição melhor aqui para você ver. Aqui, ó, a qualidade é muito ruim. Na verdade, parece bem melhor do que o real pela câmera, mas você consegue ver aqui nos pixels, tentar aproximar de um carro para ficar uma visão um pouco mais próxima para você aqui, para você entender a qualidade da câmera.
Ó, olha como que tá o Fusca de perto. Isso de noite, isso de noite é bem ruim de enxergar, porque a câmera ela não tem uma boa resolução e fica difícil de você enxergar o que você precisa ver mesmo ali no dentro do trânsito não da manobra, né? Isso para mim não é tão legal. O que eu gostei desse novo painel de instrumentos, ele tem várias funções aqui, ó. Consigo ver, por exemplo, trajeto percorrido, média, consigo ter uma visão, por exemplo, de RPM, configurações, tem aqui as funções de ADAS desse veículo, de música, e aqui dentro, ó, por exemplo, das configurações de histórico, você pode configurar vários, e aí mostra aqui, por exemplo, o consumo desde o último reabastecimento com gasolina, o que é bem baixinho, né? Volante o mesmo da linha Kicks anterior, aqui nessa versão de topo, ele é costuradinho, revestido em couro, boa qualidade. Temos aqui também ar-condicionado digital e esse console central, o mesmo que já era utilizado antigamente no Kicks. O que muda é o painel aqui por um todo, ele tem um novo desenho, bem diferente do que a gente via lá no Kicks. Painel de instrumentos, multimídia, saída de ar-condicionado, painel de porta, botões, o mesmo com que eu comentei, todos agora com a função automática. Temos aqui regulagem de intensidade de iluminação de painel, regulagem de altura de farol, ligar e desligar aqui o sistema de auxílios ao motorista. Aqui na dianteira eu acho que é um conjunto bem acertado. Aqui temos esses botõezinhos aqui de iluminação que tem uma aparência um pouco mais simples, e um dos probleminhas do que eu vejo aqui, freio de estacionamento na mão. Isso seria corrigido com outras customizações aqui do que eu falo para vocês na hora do test drive. Então, não esquece, dá uma olhadinha. Temos aqui apoio de braço com porta-objetos e aqui a chave do jeito que você já conhece, lá da linha Kicks. Mesmas funções, travamento, destravamento e acendimento aqui de faróis. Então bora aqui para o test drive aqui do Nissan Kite, nessa versão exclusive com motor 1.6 de 113 cavalos e pouco mais de 15 kg de torque. Ele mantém o mesmo conjunto aqui que vinha no próprio Nissan Kicks Play, mesmo motor, mesmo câmbio Xtronic CVT que simula até 7 marchas, mas eu não vejo isso como um problema, como muita gente reclama, falando que o mercado atual oferece veículos nessa faixa de preço com mecânica 1.0 turbo. Mas você já parou para pensar que no mercado atual nem todo mundo precisa de um carro nessa configuração? Que muita gente precisa de um carro um carro simples de manutenção segura, que não tenha histórico de falhas recorrentes, que tenha um conjunto robusto, que seja relativamente econômico e que só vai usar o carro para ir e voltar do trabalho, ou que vai usar o carro de final de semana para ir e voltar, pegar uma rodovia, e que não se preocupa tanto em desempenho, e mesmo porque o desempenho desse carro eu não vejo como um problema. É até algo que eu preciso destacar aqui, que na convivência com o carro, eu acho muito interessante ver como a calibração desse câmbio CVT conversa bem com o motor desse carro. É pouca potência, é pouco torque, mas o CVT ele trabalha de uma forma tão inteligente que ele consegue manter o carro sempre numa faixa de trabalho ali de rotação para ele oferecer o que ele precisa de melhor naquele instante. Então, digamos que se eu estou andando de uma forma suave, com o pé leve, andando na cidade, ele vai trabalhar com rotações mais baixas para priorizar aqui o consumo de combustível. Eu não vou ficar andando num carro que vai estar o tempo todo ali com rotação no alto ou sempre brigando em qual marcha vai estar funcionando. Isso não, aqui ele funciona de uma maneira muito legal. No momento, por exemplo, ó, eu estou aqui a 50 km por hora, que é a velocidade da via, e o carro está rodando aqui a 1.200 RPM, de uma maneira muito, muito tranquila, muito suave. Se eu precisar acelerar, ele vai jogar a rotação do motor lá em cima para poder aproveitar ali a melhor faixa de torque. Para mim, não tem nenhum problema nisso. Na verdade, eu vejo como um mérito esse motor ter tanto tempo de mercado e ainda ser um motor que é bem aceito pelos clientes, assim. Você pode ver, quem tem um Nissan Kicks
não vai reclamar do motor, vai reclamar de falta de potência, talvez, em alguns momentos, mas não vai reclamar que o motor deu problema, não vai reclamar que o motor é difícil de mexer, mecânico também, não tem reclamação, tem um bom acesso a peças, não tem o que reclamar, gente, é só ver que se por acaso esse motor aqui não casa com o que você deseja, é porque talvez esse não seja o carro certo para você, é simples, sabe, não é um defeito. Isso eu vejo como um mérito muito grande aqui do Nissan Kite, eles não terem cedido às pressões externas e ter ouvido o que o cliente deles pede. O cliente dele pedem isso: segurança, bom conjunto, manutenção simples e barata, não tem dor de cabeça. Por falar em manutenção simples e barata, você que costuma ver por aí reclamações de quem é proprietário de veículos Chevrolet, que aquela polêmica da correia banhada a óleo. Isso é uma polêmica para um outro vídeo, para um outro momento, mas o que dá para falar para vocês é que aqui é corrente de comando, então não tem dor de cabeça, é uma corrente que é ligada ao eixo do virabrequim, ao eixo comando, não tem dor de cabeça, manutenção ali raríssima, com uma vistoria ali dentro de alguns kms, mas que você não precisa se preocupar que aquilo algum dia vai trazer algum problema, porque o óleo X ou o óleo Y, aqui não, é conjunto mais do que seguro para você. Um outro ponto que pouca gente vai se atentar é que aqui o Nissan Kite, embora ele tenha mudado ali o visual do carro, ele não é só um carro de visual diferente, ele tem mudanças importantes aqui no conjunto dele, principalmente ali no eixo traseiro. O eixo traseiro do Nissan Kite, ele é totalmente novo, é um conjunto projetado do zero, e teve também, em relação ao Kixplay, molas e amortecedores recalibrados. Amortecedores foi boa. Amortecedores recalibrados. Isso faz com que ele tenha um comportamento dinâmico diferente do que a gente tinha lá no Kixplay. Então ele se tornou um carro até diferente na dinâmica de uso. E por ter se tornado um carro diferente na dinâmica de uso, tô para te falar que a tocada dele tá diferente. Assim, dá para te afirmar isso. Ele tá com um conjunto mais durinho, mais firme, mas não é aquele duro que tem aquelas batidas secas, não é aquela suspensão firme demais que incomoda, como eu ouço muita gente reclamar, por exemplo, de suspensão de carros da Honda, que são mais firmes, mais duros, e que dependendo de onde você passar, dependendo se tem muita emenda de asfalto, vai bater seco, é aquele carro para pegar rodovia, para pegar estrada é um carro delicioso, mas para andar no dia a dia nem sempre é o melhor dos cenários. Aqui ele tá mais firme do que do Kixplay, tá com a traseira mais assentada e tem uma sensação de direção de que eu tô num SUV de categoria maior, assim, parece que eu tô andando de um SUV médio. Embora saiba que estou num SUV compacto, um carro de uma outra categoria, dirigir esse carro tá diferente. Então, vale o test drive se você está pensando em comprar um SUV compacto. Talvez a tocada desse carro aqui, a calibração dele, te conquiste. Mas ele não é de todo os pontos positivos, assim, ele tem problemas, sim, que para mim existiam já no Kicks antigo, e aqui merecia um melhor cuidado. Por exemplo, ele tem um câmbio CVT, só que você não tem possibilidade aqui de trocas manuais, nem na alavanca, nem em aletas atrás do volante. Isso faz falta para você que tem, em alguns momentos, precisa ter aquela condição de você, por si só, escolher o que você vai fazer com o veículo. Se você vai reduzir uma marcha para uma ultrapassagem, se você vai jogar uma marcha mais alta para poder priorizar consumo. E mesmo sendo um CVT, que ele é muito bom, muito bem calibrado, em alguns momentos, quando você precisa de mais aceleração, ele pode oferecer um certo delay na resposta. Então, ele vai fazer o que você precisa, mas é aquela coisa, você nunca vai ter o controle, nunca vai ter a autonomia de fazer o que você quer. Então, isso para mim é um problema que já existia no antigo Kicks, permanece aqui, e as trocas manuais realmente fazem falta. Uma evolução aqui do Kite em relação ao Kicks é que nas versões de topo ele conta com sistema ADAS, que entre tantos itens de série que ele traz aqui, como alerta de tráfego cruzado traseiro, tem sensor de ponto cego,
tem sistema de frenagem de emergência, ele tem o piloto automático adaptativo. Se você aciona ele aqui no volante, aciona, vai posicionar aqui qual que é a distância máxima do veículo à frente e programar a velocidade. Se você segurar o botão aqui do Res Mais, ele vai subir as velocidades de 5 em 5, e se você der o toque 1 por 1, ele vai de 1 em 1 a velocidade. Qual que é a grande questão? Primeiro que ele não faz curvas automaticamente, ele não tem esse sistema de contorno de curvas. Isso ele poderia ser um pouquinho melhor. Mas o sistema funciona bem se você está andando aqui no trânsito, por exemplo. Vamos resumir aqui ao trânsito. Se você está no trânsito com o carro na frente de referência, ele vai acelerar e frear, como está fazendo aqui agora. Você não está vendo meu pé, mas eu estou com o pé longe e ele reduziu a velocidade aqui porque um carro entrou na frente e o trânsito parou. Aqui vamos ver se vai parar totalmente aqui para eu te mostrar o que acontece. Ó. O carro da frente andou. A grande questão é que esse carro ele tem freio de estacionamento manual. Esse carro, o sistema de piloto automático adaptativo, ele vai até a parada. Se o carro da frente parar, ele vai parar também, ó. Parou, ouve. O carro da frente começou a andar. Tocou o alarme aqui e o carro volta a andar sozinho. Porque o piloto automático adaptativo desse carro, ele acelera e freia de acordo com o carro à frente e ele vai até a parada. Só que depois que ele para, ele soa o alarme para você botar o pé no freio, porque ele não mantém o veículo freado. E isso para mim é um problema que pode causar uma desatenção para você no uso, principalmente no trânsito. Por quê? Você está com o sistema ligado, você está no trânsito, está cansado, ligou para o carro acelerar e frear para você. Você distraiu, o carro vai voltar a andar. E nisso você pode se assustar, pisar no freio, pisar no acelerador e fazer uma bobeira. Então, um freio de estacionamento eletrônico faria toda a diferença nesse carro aqui. Outra questão que faria toda a diferença nesse carro aqui também. Uma outra questão é que esse próprio sistema de piloto automático adaptativo, ele tem um ponto de falha que para mim é imperdoável, e isso merece uma atenção e merece uma recalibração por conta, pela própria Nissan. É uma coisa que precisa ser atentada. Se você estiver num momento em que o carro tenha um carro de referência na sua frente, ele vai acelerar e frear de acordo com o carro da frente sem nenhum problema, vai fazer isso de maneira muito certa, muito eficiente. O problema ocorre quando você está andando um longo período ali, ele está com a velocidade máxima ali programada que você deixou, digamos que você esteja na estrada a 100 km por hora e ele não tenha uma referência, por exemplo, de um carro à frente. Só que depois de um certo tempo mais para frente, tem um carro parado. Ele vai acelerar e ele não vai enxergar o carro a tempo para poder frear o veículo, e ele vai soar o alarme de colisão para você frear. Então você precisa prestar muita atenção nesse sentido, porque isso é uma coisa que realmente é perigosa, é algo que precisa ser revisto e que precisa e merece uma recalibração do conjunto, porque isso realmente pode vir a causar um acidente para quem está dirigindo. Eu confesso que não esperava, não é algo comum de se ver, mas foi algo que eu testei 2 vezes e as 2 vezes aconteceram, e para não me expor em risco ou expor outras pessoas em risco em rodovia, eu achei melhor colocar isso aqui como uma questão de ficar muito atento. Tem carro parado na frente, então eu preciso prestar atenção para estar sempre ali com o pé no freio para quando precisar. Agora vamos falar aqui de consumo de combustível. Consumo de combustível, é sempre bom ressaltar que o consumo urbano que eu faço é sempre no pior cenário. Porque nos trajetos que eu rodo, eu sempre pego muito trânsito e eu sempre uso com ar-condicionado ligado, que faz diferença. E que também eu vou pegar muita subida e descida. Então eu costumo fazer esse trajeto para sempre considerar o pior cenário. E dentro desse pior cenário, com gasolina no tanque, eu rodei aqui
números exatos para te passar. Até aqui. Vai bater agora 100 km com esse carro. E a média foi de 7,2 km por litro com gasolina no tanque. Isso para mim é um consumo alto. Isso tende a ser algo melhor dependendo do uso, dependendo de onde você roda. Se você tem uma rotina de uso do veículo mais em vias mais planas, você não pega tanta subida, não pega tanto trânsito, isso tende a ser melhor. Mas é algo que precisa ser observado. É algo que precisa ser considerado por você na hora de comprar um veículo. E para mim o problema não é em si o consumo de combustível, o problema para mim é o tamanho do tanque desse carro, que faz com que a autonomia dele seja baixa. Também era algo que eu já relatei em vídeos antigos de outros canais sobre consumo do Kicks, autonomia do Kicks. O tanque pequeno faz com que você rode com gasolina no tanque cerca de 300 e poucos quilômetros. Isso é menor do que a autonomia de alguns carros elétricos. Então, é um tipo de carro que você vai falar, poxa, esse carro tá bebendo, o carro tá estranho. Às vezes não, é porque o tanque dele é pequeno. E você tinha um carro que o tanque era maior e você abastecia menos vezes. Isso é uma impressão que às vezes também dá em alguns casos, em alguns carros. Então, é bom bater atenção nisso, porque vale a pena você considerar que o tanque dele é pequeno, a autonomia dele é baixa. E se você usar etanol, então, é questão de 200 e poucos km, ali 300 no máximo, para você rodar com um tanque de combustível. Então, a não ser que você vai rodar em estrada, né? O consumo em rodovia é bem melhor nesse caso. Eu entendo quem questiona que o Kite poderia ter vindo com uma mecânica 1.0 turbo, como aconteceu com o próprio novo Kicks. Mas o que para mim faz sentido é como a Nissan se manteve fiel aos clientes dela, dando ainda uma opção de mecânica 1.6 aspirada, segura, sem histórico de falhas, um carro que tem um público cativo e que foi muito bem atendido com esse carro. Ele está praticamente pelo mesmo preço do Kicks Play, com mais itens de série, com visual atualizado, e que me faz entender que é um carro que realmente faz sentido. Ele precisa sim de alguns ajustes aqui e ali, como no piloto automático adaptativo, que teve alguns probleminhas aqui durante o teste, mas eu acho que esse carro realmente vale a pena você pensar em levar ele para sua casa, principalmente nas versões mais baratas. Mas me diz você o que você achou aqui do Nissan Kite, deixa nos comentários que eu gostaria de saber, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!